Hoje no nosso curso de C++, vamos falar sobre a biblioteca set, que implementa o container set. Fala moçada! Professor Bruno voltando com o nosso curso de C++, essa série sobre bibliotecas. Vamos falar sobre a biblioteca set e o container set, ele tem uma característica que vai diferenciar dos demais containers. Na verdade, são duas características importantes. A primeira é que o set não permite que os elementos sejam duplicados. A segunda é que os elementos, e não importa a ordem que eu insiro os elementos dentro do set, os elementos ali dentro sempre vão estar ordenados. E isso aí facilita demais a nossa vida, porque a gente não precisa preocupar com o algoritmo de ordenação. Esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Se você não for inscrito no nosso canal, peço que por favor você se inscreva, clique no sininho para não perder mais nenhuma notificação aqui do CFB Cursos. E por que é interessante você se inscrever no nosso canal? Porque aqui a gente tem aulas de segunda a sexta e sábados vídeos especiais com dicas de informática. Não deixa de clicar no joinha também, porque é isso que ajuda o nosso canal. Então já clica aqui no início do vídeo para garantir que você não vai esquecer para o final. E claro, segue a gente nas nossas redes sociais, os endereços aparecem aqui. Lá no Face e lá no Insta a gente posta fotos que não vem aqui para o canal e tantos das aulas, caso você não seja notificado. Então agora vamos para a prática, para a gente aprender sobre a biblioteca set. É logo depois da vinheta. Roda aí. Então, pessoal, vamos conhecer a biblioteca set que implementa o container set. E qual que é a característica que diferencia o container set dos outros containers? O container set ele tem uma propriedade bastante interessante, que é o seguinte. Independente da ordem que eu insiro os elementos dentro do set, eles sempre vão estar ordenados. Então, vamos aos exemplos aqui. Já fiz o include do set. E no primeiro momento aqui, notem que eu inseri os elementos de forma desordenada, ok? E já fiz a impressão aqui. E nós vamos ver que os elementos vão sair todos ordenados. Olha só, vamos compilar o nosso programa aqui. E essa primeira impressão, esse primeiro for aqui, é esse aqui, ó. Tá vendo? Os elementos todos ordenados. Isso aí é em função do set, tá? É a característica principal do container set. Ok? Então agora vamos para as funções. Eu já deixei tudo pronto aqui para a gente agilizar o nosso trabalho, já que a novidade vai vir lá no final. Então as primeiras funções aqui de iterator, onde a gente tem begin e end junto do insert. Ok? Trabalha também com o rbegin e o rinsert para reverse iterator, ok? Se a gente quiser usar isso dentro de um for. Então o insert é aquela função que permite eu inserir elementos dentro do nosso container. Então, o container original aqui, notem que ele é 50, 90, 30, 80, 20, 70, 60. Ele não contém o 40, o 10 e o 90. Esses elementos aqui foram inseridos posteriormente. Embora tenham sido inseridos depois, notem aqui nessa segunda impressão, ó, que eles são impressos na ordem. Lembrando da característica aí do container set. E da mesma forma que a gente pode inserir, a gente pode deletar, ok? O erase é aquele que deleta, que remove o elemento. Olha só, o nosso container st3 é esse aqui o resultado final dele, certo? Eu tenho todos esses elementos, mas eu removi aqui, ó, do início, o iterator aqui ó, no begin, removi o início, removi no final e removi mais dois elementos aqui. Então, 1, 2, 3, 4 elementos ao todo. Sobraram aqui 4. Não, aqui eu removi 1, 2, isso mesmo. E removi aqui com o mais e sobrou aqui esse container 1 e 9 com os elementos inseridos, os elementos restantes. Beleza? Então, isso aí é o erase que deleta, que remove os elementos do nosso container. O próximo container nós aprendemos aqui em placeHint, é uma função nova. Aí é uma função nova que ela faz o seguinte. Ela permite a gente inserir elementos dentro do nosso container. Porém, com uma particularidade.
Se o elemento já existir, ele não faz a inserção. Então, esse ST6 aqui é esse aqui, ó. Olha só, originalmente não tem o elemento 10, tá vendo? E eu inseri o elemento 10, ele aparece aqui no final, ordenado. Notem que eu inseri no início, aqui, ó, begin. Tá vendo aqui, ó? O iterator tá no begin e ele automaticamente mandou para o final. Se eu executar essa mesma ação aqui mais 2 vezes, notem que ele não vai inserir mais dois numerais 10. Por quê? Porque o InPlaceHint tem essa característica. Se o elemento já existir no container, ele não vai fazer inserção. Então, ele não duplica os elementos, beleza? Ele insere só um novo. Se já existir, ele não vai duplicar, ok? Então, mais funções novas aqui para a gente. Por exemplo, a função find. O que ela faz? Ela pesquisa determinado elemento no nosso container e vai retornar um iterator com o elemento pesquisado. Aqui está o nosso container e eu estou pesquisando aqui o elemento 8. Vamos ver o resultado disso daqui. Ele tem que retornar aqui o numeral 8 aqui para a gente, tá vendo? Se o elemento não existir no container, por exemplo aqui o 20, olha só, ele não retorna o elemento para mim. Ele retorna o número de elementos do nosso container, beleza? Então, quando ele encontrar, ele retorna esse elemento para a gente. A próxima função é a função count. E o que ela faz? Ela conta quantos elementos de um determinado valor especificado existem dentro do container. Só que aqui a gente tem que abrir um parênteses. Por quê? Porque o container set tem uma característica de não duplicar os elementos. Então, na verdade, a gente usa o count aqui para verificar se um elemento está no container ou não. Deixa eu só provar aqui para vocês, porque pode ficar no ar. Olha só, vou inserir vários numerais 2 aqui. Deixa eu pegar um for aqui em cima, copiar e fazer a impressão desse for aqui. Impressão dos elementos desse container aqui, certo? Aqui é o ST8. Vamos dar um endline aqui para não ficar tudo junto. Então, notem que para o ST8, o container ST8, ele não vai imprimir esse tanto de 2, porque ele não imprime os elementos duplicados, ele não recebe elementos duplicados, tá vendo? Imprimiu só uma vez o numeral 2. E já usou aqui para mim, ó, já usei o count para verificar se o 2 está no container. Se ele tiver, ele cai aqui no verdadeiro. Se não encontrar, ele cai aqui no false. Foi o que ele já me deu aqui, ó. 2 está no container, beleza? Então, essa é a função count. As últimas funções são as funções lower bound e upper bound. Basicamente, a especificação, elas vão retornar os elementos que estão na borda inferior e superior. Primeiro e último elementos aí, tá bom? Mas aqui elas vão funcionar exatamente da mesma maneira. Ela simplesmente vai retornar um iterator com o elemento encontrado. Então, eu posso usar lower bound ou upper bound, que o resultado vai ser exatamente o mesmo. Então, estou pesquisando aqui se o 2 está no nosso container. Se ele tiver, ele vai retornar aqui para a gente. Olha só, no finalzinho aqui, ó, encontrou o 2. E se eu pesquisar um elemento que não está no nosso container, por exemplo, o numeral 20, ele vai dar exatamente o mesmo resultado da outra função find. Olha aqui, ó. Ele não encontrou o elemento e me retornou aqui a quantidade de elementos que eu tenho dentro do meu array. Dentro do meu array não, né? Dentro do meu container set. Beleza? Então, de uma forma bem rápida, nós vimos aí as funções que estão implementadas na biblioteca set, que implementa o container set. Lembrando, a principal característica do container é que ele sempre vai ter os elementos ordenados e não vai duplicar, ele não permite que os elementos sejam duplicados dentro dele. Beleza? Então, essa aí foi a aula sobre a biblioteca set. Não é inscrito no nosso canal? Se inscreva, clique no sininho para não perder mais nenhuma aula. Clique no joinha para ajudar o nosso conteúdo e segue a gente nas nossas redes sociais. Os endereços aparecem e até a próxima aula. Tchau, tchau.